Lá ele tenta não erguer os olhos, estende a mão para pegar um pedaço de papel que lhe entregam. Precisa transferir os 5 dígitos à moça que o segura. Já um número ali, mas se apagou. Ele pressiona a agulha no braço esquerdo dela, fazendo um 4, tentando ser delicado. O sangue rompe, mas a agulha não foi fundo bastante e ele tende a riscar o número de novo. Ela não se retrai com a dor que lá lhe sabe estar causando. Eles foram alertados, não digam nada, não façam nada. Ele limpa o sangue e esfrega a tinta verde no ferimento. Depressa, sussurra Pepper. Lá lhe está demorando muito. Tatuar braços de homens é uma coisa, machucar o corpo de jovens mulheres é aterrorizante. Esse é o contexto da nossa videodica de hoje, que é o Tatuador de Auschwitz. Se você quiser saber mais sobre esse livro, não saia daí. Para você entender o contexto histórico desse livro, você tem que lembrar de algumas características do nazismo, como, por exemplo, aquela ideologia da raça perfeita. Pessoas brancas, cabelos claros, olhos claros, quer dizer, você tem um perfil ariano. E quem não tivesse esse perfil deveria ser eliminado. Dentre eles, judeus, homossexuais. Então, quer dizer, você tem que lembrar desse ponto, quer dizer, não há nenhuma base, lembrando, nunca esqueça disso, não há nenhuma base científica para essa loucura do nazismo. Então, tendo esse contexto, né, é interessante agora você pegar o livro e tentar levar essa ideia para o livro. Porque quando você fala do campo de concentração nazista, no caso do livro é Auschwitz, ali você tem judeus, ciganos, você tem inimigos políticos do nazismo e que eles eram obrigados a trabalhos forçados. E muitos ali com certeza iriam o quê? Morrer. Então no caso do livro, o foco se torna onde? No campo de concentração Auschwitz, que virou até um museu. A maioria dos livros que tem como contexto histórico a Segunda Guerra Mundial, nazismo, holocausto, como por exemplo O Menino do Pijama Listrado, A Garota que Roubava Livros, o Diário de Anne Frank, eles têm um contexto triste, sombrio, que quando você lê é muito difícil você não imaginar aquela situação, de você não se comover com aquela história que está sendo narrada. Mas isso é um pouquinho diferente quando você pega o Tatuador de Auschwitz, porque você vai ver nesse livro um romance que acontece no meio do campo de concentração em Auschwitz. A autora do livro, Heather Morris, acabou conhecendo pessoalmente o protagonista do seu livro, que é o Lali Sokolov, que era o tatuador de Auschwitz. Então, no livro, existem algumas passagens que ele lembra daquele horror, que ele lembra daquela situação de tristeza, de morte, e tem uma das cenas, claro que você está lendo, mas você imagina aquela situação, que ele tem conversas com o Joseph Mengele, o médico da morte, aquele que fazia experiências com as pessoas no campo de concentração. Então, por ele ser o tatuador, que as tatuagens não são como hoje, que existem certos cuidados, então ele pegava a agulha, praticamente desenhava, rasgando ali no braço da pessoa e passava uma tinta verde ali. Então a pessoa ela acabava sendo o quê? Identificada através daquele número. E é nesse contexto que ele acaba conhecendo, Gita, a que vai se tornar, bom, eu não vou dizer aqui o que vai acontecer com eles, mas eu quero que você preste atenção nessa trama que está desenrolando, nesse contexto histórico que é o campo de concentração, baseado em fatos reais. Então, eu vou terminar por aqui, mas eu quero te deixar curiosidade para você buscar o final desse livro. Leia. Quer dizer, você acaba não esquecendo, essas pessoas acabam se tornando personagens da história. E nós temos que lembrar
para não enaltecer os horrores que foi, né, o nazismo, que foi o Holocausto. Então, meus amigos, eu espero que você tenha gostado dessa vídeo dica. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, curta esse vídeo. Então, até a próxima videoaula. Tchau, pessoal!